de pé para nós darmos início a mais um culto ao Senhor nessa noite. Começando o culto de louvor e adoração na IPR Anastácio. A todos que estão assistindo esse culto através da live no Facebook, gostaria de convidar você nessa noite a dedicar o seu louvor ao Senhor. Cada canção que nós cantarmos aqui é para o agradecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E que nessa noite você possa sentir a presença dele aqui neste lugar, através do louvor, através da oração, através da mensagem que será trazida aqui. Amém. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você nessa noite a adorar com essa canção que diz que tem tudo a ver com o Senhor, tudo a ver com Ele. Amém. Glória a Deus.
Amém, igreja? Amém. Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus, mais uma noite abençoada que Ele nos preparou. Amém, igreja? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Em Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Graças a Deus, você que nos acompanha através da live aí no Facebook, acompanhe conosco essa passagem tremenda, maravilhosa. Amém, igreja? Amém. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Assim como na manhã de hoje, igreja, eu falei a respeito desse versículo. E da mesma forma quero dizer para os irmãos nesta noite, aqueles que não puderam estar aqui pela manhã. O discípulo de Jesus, navegando no mar da Galileia, tiveram uma turbulência, tiveram uma tempestade, e a palavra diz que literalmente eles clamaram ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo veio e acalmou aquela tempestade, o Senhor acalmou aquele mar, se cessou. Só que uma coisa chama a atenção, aquela tormenta, ela foi encerrada por ali. Mas primeiro Jesus olhou para os discípulos e os repreendeu. Ele perguntou assim para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Com outras palavras, ei pessoal, cadê a fé de vocês? Irmãos, estamos passando um momento difícil também. Nós, como cristãos, temos que aprender a lidar com as circunstâncias, com as dificuldades das nossas vidas. Devemos tirar lições. Perguntou para ele: olha, Jesus perguntou para o discípulo: você não aprendeu nada comigo? Hoje pela manhã eu falei a respeito de um pequeno relato que eu vi no jornal, onde pequenos grupos de homens saíram da cidade de Belém num barquinho, deram volta pelo Brasil, atravessaram, foram pelo mar, por trás, passaram pela Guiana Francesa e foram cair lá no Suriname. Homens, mulheres, pessoas com medo do coronavírus, pessoas amedrontadas, pessoas tentando fugir do que está acontecendo. Mas eu venho dizer para os irmãos que, da mesma forma, o Senhor, Ele está nos perguntando: onde está a nossa fé? Diferentemente de Marcos, o que nós encontramos no capítulo 4, do versículo 35 de Marcos, nós não achamos em Mateus, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus não prometeu que os discípulos fariam uma travessia tranquila, mas Ele prometeu chegar em segurança ao outro lado. Amém. Consegue compreender, irmãos? O Senhor falou assim para eles: olha, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado. Mas para isso eles tinham que atravessar, mas eles não pensavam que algo iria acontecer no meio do caminho. Que turbulência iria acontecer, tormento do mar, coisas ruins. E o Senhor fala para ele: olha, para eles
Vamos atravessar. E é uma coisa que ele fala para nós esta noite. Vocês vão chegar ao outro lado. Nós iremos chegar ao outro lado, irmãos, dessa tempestade, dessa tormenta, dessa dificuldade, deste vírus. Temos que ser positivos, perseverança, temos que enfrentar com fé, porque o Senhor quer de nós fé, em meio às dificuldades. Eles precisavam saber que seria difícil, porque Jesus falou: vamos atravessar para o outro lado. Isso significa que eles chegaram ao outro lado. Da mesma forma, Jesus prometeu permanecer conosco. Deus disse: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. É uma passagem maravilhosa que diz a respeito dos Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles passam pela fornalha ardente, fornalha de fogo. E a palavra diz que o quarto homem estava com eles, tá? Aleluia. Nenhum sequer deles se queimaram. E a palavra do Senhor confirmando aqui novamente, Isaías 43, 2. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. O Senhor está conosco, irmãos. Aleluia. Não importa a dificuldade, o Senhor está conosco diante de todo mal, toda afronta do inimigo, tudo aquilo que não provém de Deus sobre nossas vidas. O Senhor sabe todas as coisas. Na tempestade que eu e você talvez estamos passando, estamos enfrentando neste momento, Deus está conosco. Aleluia. Ele está caminhando com você através dessa dificuldade. Aleluia. Presta atenção numa coisa, irmãos. Deus está falando conosco nesta noite, que Ele está conosco, não importa a circunstância. Amém. Nós temos que permanecer firmes. Nós temos que permanecer fiéis ao nosso Deus vivo, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente. Se você abandonar a sua fé, se você se virar contra Deus, você não chegará ao outro lado. Ele requer de nós, irmãos, esperança, fé. Seguir a Jesus Cristo. Todos nós sabemos que não é brincadeira, que não é fácil. Mas a palavra diz que a coroa da vitória está reservada para aqueles que chegarão ao final. Aqueles que chegarão ao final da sua caminhada. A vitória está garantida para aqueles que permaneceram. Deus lhe deu a liberdade de escolha. Você pode escolher caminhar com Ele ou caminhar para longe dele. No entanto, se você quiser atravessar, você o fará. Não será pelo seu esforço, mas porque Deus vai lhe dar a força necessária para fazer isso. Ele busca a sua cooperação. Tempestades virão para todos. A chuva cairá e o vento soprará. Você pode ter uma viagem turbulenta, mas certamente chegará ao outro lado. E nós possamos meditar nessa palavra nesta noite. Eleva o teu pensamento ao Senhor. Pense na tua vida como você está. Pense que o Senhor Ele tem algo para você. Ele está dizendo: minha filha, meu filho, isto não acaba por aqui. Todo levante do inimigo, todo acerto do inimigo, todos os planos do demônio contra nossas vidas estão aniquilados, estão derrotados, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e Ele é conosco. Ele nos traz à mente que sem Ele não somos ninguém, não somos nada, que necessitamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Mesmo que você não veja à frente, você não veja nada com que faça você pensar coisas boas, coisas que vêm confortar o teu coração, pense numa coisa: o Senhor nunca irá nos abandonar. Do mesmo modo que foram aqueles homens naquele barco, diante daquela tempestade, Ele é conosco também nos tempos de hoje, diante dessa dificuldade que você está passando, diante dessa dificuldade do coronavírus, de qualquer outra que você esteja passando.
Tenha certeza se você permanecer fiel. Tenha certeza se você permanecer com a tua fé inabalável. Se você permanecer com o teu pensamento em Cristo Jesus. O alvo é Ele. Com certeza você chegará ao outro lado. Você alcançará a coroa da vitória. Você receberá a bênção do nosso Deus. E nesta noite você possa enxergar o quanto o Senhor ama você. O quanto Ele é contigo. Não importa as palavras negativas. Não importa o que o inimigo te diz. O Senhor, Ele te ama. O Senhor é fiel para te sustentar. O Senhor é fiel para te fortalecer. O Senhor é fiel para te capacitar. Peça força para Ele no momento de dificuldade. Peça força para Ele para que você venha vencer o mal. Sabemos que o mal não pode com o nosso Deus, porque Ele é o Deus grandioso, Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado por esta rica oportunidade de estar na tua santa presença, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Porque só o Senhor é digno da honra, toda glória e toda adoração. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, meu Pai, não temeremos mal, porque o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus, bendito e exaltado o Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Pai, mais uma vez. Nós possamos ser preenchidos pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome do Filho amado Cristo Jesus. Palmas para o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que
Graça e paz, igreja. Amém? A gente manter aí o distanciamento social. Vamos poder sentar, irmãos. Em nome de Jesus, vamos. Estava meditando nas palavras do presbítero Watson hoje. A gente podia nem ter mais a pregação, né? Que já foi bem edificante, né? Essa palavra que ele trouxe para nós. Eu fico muito feliz, né? Por Deus usar de forma poderosa para trazer essa palavra de força, de ânimo para nós, porque Deus não nos livra, né? Deus fala para nós, né, que a viagem que Ele vai chegar conosco do outro lado, mas teremos aí tribulações, teremos problemas, teremos dificuldade. Nós sabemos disso. E tudo isso nós conseguimos vencer essas dificuldades, conseguimos vencer essas lutas, essas tribulações pela fé. Né? E a fé, irmãos, ela só é adquirida na nossa vida através de um processo de intimidade com Deus. Não tem como nós passarmos por essa luta e sairmos lá do outro lado, né, dando glória a Deus, atravessarmos os vales que o Senhor, que muitas vezes nós temos que atravessar sem a fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós termos fé, irmão, nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Se nós não tivermos essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, nós não teremos condições de atravessar esses vales, passar essas lutas, passar por todos esses problemas e tribulação que nós estamos passando. Né? Eu vejo que hoje o coronavírus tem nos assustado bastante, essa questão dessa pandemia toda, né? Eu vejo também que o frio assustou bastante, eu vejo que vários irmãos não vieram para o culto agora hoje, né? Tanto de manhã como à noite, os irmãos fugiram um pouco da igreja por conta do frio. Acho que o frio está assustando até tanto quanto o coronavírus, né? Está assustando bastante. Mas eu sei que quando nós estamos firmes na palavra, quando nós estamos aí firmes com Deus, é o Senhor que nos sustenta, né? E a nossa fé, o nosso nível de fé, ele só pode ser medido com o nosso nível de relacionamento com Deus. Quanto mais nós dedicamos em oração, quanto mais nós dedicamos na leitura da palavra, quanto mais nós dedicamos em ouvir louvores, né? Adorar a Deus, se envolver com o processo de adoração, mais nós somos edificados, mais nós somos fortalecidos e passaremos, né? Por esse vale, por essa dificuldade, como o irmão Lázaro diz, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? A luta é difícil, temos dificuldades, mas o Senhor, nosso Deus, é maior. Então, quando nós edificamos a nossa vida em Deus, o Senhor, Ele vai abrindo portas e vai nos dando graça. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está lá em 1 Crônicas, é o texto que nós temos compartilhado pela manhã também, 1 Crônicas, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17, eu gostaria de ir fazendo algumas outras considerações também. Nos últimos tempos, desde que começou essa pandemia, né, que começou a assolar o nosso país, começou a assolar a nossa cidade, nós temos feito, irmãos, alguns cultos aqui voltados, até mesmo dentro do Antigo Testamento, falando das maravilhas de Deus, dando exemplos de homens de fé, né, que passaram por problemas de dificuldade, que enfrentaram gigantes. Falamos de Jonatas, falamos, se eu me falo agora, falamos de Samá também, falamos de Davi, de tantas batalhas que esses homens enfrentaram, mas eles só conseguiram vencer essas batalhas, porque eles estavam firmados na palavra de Deus. Eram homens que tinham intimidade com Deus. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, né? Há dias a gente vem aqui falando do Antigo Testamento, falando desses textos, nós estamos aí com o propósito de ler a Bíblia em um ano, né? Então nós estamos aí, eu estou atrasadíssimo no meu cronograma, porque eu paro demais para ler os comentários da Bíblia, para estudar algumas outras minúcias dentro do texto. Eu estou até um pouco atrasado, né? Mas eu vejo que até um propósito de Deus de se atrasar um pouco, porque a cada tempo o Senhor vai nos revelando algo novo dentro daquele contexto que nós estamos vivendo. E eu vejo aqui Deus falando conosco, né? Como nós estamos falando aqui, que o nosso relacionamento
de intimidade com Deus é quem vai medir a nossa fé e vai nos capacitar a vencer esses gigantes, a vencer essas dificuldades que nós temos passado. Então eu gostaria de ler um texto com os irmãos em 1 Crônicas, pode ficar sentado mesmo, com muita reverência à palavra do Senhor. O presbítero já fez uma oração aqui tremenda, uma oração de fogo, eu sei que o teu espírito já está ligado no Espírito do Senhor. 1 Crônicas 17, a partir do verso 16, diz assim: então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que tu tenhas me trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para o tempo distante, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras que tem feito ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar conhecidas todas estas grandes coisas. Amém? Esse é um texto, irmão, eu já falei de manhã, mas precisamos falar novamente agora. Deixa eu trocar esse microfone, que eu não sei se estou falando baixo ou eu já estou ficando rouco. Deixa eu trocar aqui. Eu acho que ficou um pouco mais alto, não ficou? E quando nós lemos aqui o Antigo Testamento, cada parte da história de Israel ela tem um propósito. Cada livro do Antigo Testamento ele tem um propósito, né? Que ele é muito importante para nós hoje. Mas quando o livro de Crônicas foi escrito, 1ª e 2ª Crônicas, ele foi escrito destinado aos hebreus, os judeus, que estavam no cativeiro babilônico, estavam voltando para Jerusalém e a cidade estava destruída. Eles teriam que recomeçar a construir tudo aquilo que um dia foi destruído, vamos dizer assim, né? Eles passaram um tempo na Babilônia, lá eles passaram no cativeiro durante 70 anos. Deus falou que traria eles de volta, que ia reconstruir toda essa situação, toda aquela... tudo aquilo que foi destruído, o Senhor ia reconstruir novamente, desde que o coração deles estavam ali sedentos pela palavra. E o livro de Esdras, esse livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele foi escrito para trazer de volta, para trazer a memória dessas pessoas aqui, quem era Deus, o que Deus já havia feito, e também para dar uma palavra de ânimo para aquelas pessoas, e também para incentivá-los a andarem no caminho do Senhor, como nós hoje. Nós temos a palavra do Senhor hoje, para nós é a nossa bússola, é o nosso ânimo, é a nossa fortaleza, é a palavra do Senhor. E ela, da mesma forma que ela nos dias atuais hoje, ela também foi um instrumento para trazer de volta a identidade do povo. Muitas vezes nós vivemos errante, muitas vezes nós vivemos fora de uma direção de Deus, porque nós não sabemos quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos o Esdras falando de Davi, trazendo aqui um relato de Davi, entre Davi e Deus praticamente, um diálogo aqui que foi intermediado pelo profeta Natan, que Davi estava orando a Deus, e Deus usa o profeta Natan para trazer a resposta para Davi daquilo que ele tinha. Os irmãos, se os irmãos pararem um pouquinho para pensar, mas pastor, Esdras e Davi não está muito distante um dos outros, sim, mas Esdras usa os relatos de 1ª e 2ª Samuel, usa os relatos de Crônicas para também escrever de Reis, para escrever o livro de Crônicas, né? Então, tudo isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, mas baseado também nas histórias que Israel já viu registros, né? Então, por isso que tem esse diálogo com muitos detalhes. E como eu falei para os irmãos, o que vai nos fazer suportar a prova, o que vai nos fazer vencer essas tribulações, atravessar, chegar do outro lado, como o presbítero diz aqui, é o nível de fé que nós estamos com Deus, é o nosso nível de relacionamento com Deus, o nosso nível de intimidade. E a palavra do Senhor diz que Davi era um homem que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E essa intimidade ela foi construída ao longo do tempo. Não tem como você chegar e falar com uma pessoa que você conheceu ontem e você vai falar, fulano é meu amigo, eu tenho intimidade com ele. Mas peraí, eu conheci ontem. Não deu tempo de gerar um relacionamento. Só que quando nós vemos Davi assumir o trono,
foram 20 anos, mais de 20 anos depois dele ter sido ungido rei lá pelo profeta Samuel, lá na casa dos seus pais. Não foi nada de imediato. Davi teve um tempo de caminhada onde ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Depois ele veio ali tocar para o rei Saul. Depois ele derrotou o gigante. Depois ele foi perseguido. Foi um tempo de caminhada que ele atravessou até chegar e ser colocado, ungido, ser coroado como rei sobre todo Israel. Foi um período de caminhada. E toda essa caminhada, Davi só suportou toda essa caminhada porque ele tinha um relacionamento com Deus e sabia os planos de Deus para a vida dele. Quando Davi é ungido rei, da primeira vez, né? Ele está na sua casa, o profeta Samuel vai até a casa do pai dele e chega lá e fala: Jessé, chama seus filhos aqui que nós vamos fazer um sacrifício. E o profeta Samuel olhando para os filhos. Deus falou: olha, não é nenhum desses aqui. E Samuel pergunta para ele: mas não tem mais nenhum? Não, tem o Davizinho, está lá no pasto cuidando das ovelhas, chama ele. Ou seja, Davi era uma pessoa que não era até insignificante para o seu contexto familiar, mas era um escolhido de Deus. Deus fala, e o profeta vai traz ele. E quando ele chega, Deus confirma no coração do profeta Samuel: é esse o meu escolhido, porque eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então Deus sonda e conhece o nosso coração, como conhecia o coração de Davi, e sabia que era um homem que tinha uma intimidade com ele. Deus prepara ali para que Davi assuma o reinado de Israel, mas não no tempo de Davi. Se passaram aí 20 anos até que ele fosse verdadeiramente coroado rei, ungido como rei sobre todo Israel. Então é um período, é uma caminhada, e durante toda essa caminhada, durante todo esse processo, a fé de Davi foi provada diversas vezes. Muitas coisas aconteceram para que ele pudesse permanecer firme. Ele chegou inclusive a morar no terreno inimigo. Ele chegou inclusive a se esconder dentro da casa dos filisteus. Tipo assim, ele estava foragido da sua terra e foi morar nos filisteus. Olha só que é umas coisas assim que Deus permite. Um dia que chegou a guerra entre os filisteus e Saul, os próprios filisteus não deixaram Davi guerrear. Mas não, Davi, você não vai guerrear não. E a fidelidade de Davi com quem estava sob a liderança, que ele estava debaixo da liderança dos filisteus naquela época, falou: não, fica aí, você não vai guerrear não, porque vai que na hora lá Deus fala com você e você muda de lado, né? Mas isso não é o assunto hoje, né? Mas o que eu quero transmitir aqui, irmãos, é a questão de Deus sondar o coração. E Davi era esse homem com o coração quebrantado, com o coração sedento de Deus, e tinha esse relacionamento com Deus. Então, o que vai nos fazer hoje superar as dificuldades, né? Enfrentar os problemas, enfrentar coronavírus, enfrentar desemprego, enfrentar o frio, né? Enfrentar os problemas conjugais, enfrentar os problemas de relacionamento, é a nossa fé em Deus, sabendo que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor, Ele é conosco, é o Senhor quem nos sustenta. E nesse texto que eu li aqui, um pouco antes, quando começa aqui o capítulo 17 de 1 Samuel, de 1 Crônicas, quando começa o livro, está dizendo aqui que Davi, com esse coração tão quebrantado, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor tem feito tão grandes coisas por mim. Eu já estou morando num palácio e a arca da aliança ainda está debaixo de uma tenda. Eu quero construir uma casa para o Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Olha só como Davi se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa com a casa do Senhor. Ele fica constrangido, fala: poxa Deus, o Senhor me abençoou tanto, e a tua arca está lá, debaixo de uma tenda, e eu quero construir uma casa para o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos boas ideias, nós temos boas intenções no coração, mas muitas vezes não é um propósito de Deus para nós. Quando Davi faz essa oração, ele conversa isso com o profeta, e o profeta fala para ele: olha, Davi, faz o que o seu coração está mandando. Mas o Senhor fala no coração do profeta, e o profeta volta e fala assim: olha, Deus está falando, manda dizer para você, Davi, não é para você construir não. Parecia tudo certo, parecia que Davi, tipo assim, olha, eu fiquei com vontade de fazer algo para o Senhor, eu quero fazer algo de bom para o Senhor, mas Deus sonda os nossos corações, sabe da nossa intenção, mas às vezes não é aquele projeto que Ele tem para nós, Ele tem algo maior para nós, ou Ele tem algo também para ser desenvolvido aí por uma outra pessoa. E Deus fala: olha, não vai ser você que vai construir a minha casa, mas vai ser o seu filho, Salomão, o seu filho,
eu vou colocar como rei depois de você, e ele vai construir uma casa para mim. Né? Olha só que coisa interessante. E trazendo para os nossos dias hoje, irmão, nós precisamos nos preocupar, como Davi se preocupou, como estava a casa de Deus. Nós também precisamos nos preocupar com a casa do Senhor. Precisamos se preocupar com o templo onde nós adoramos o Senhor, onde nós cultuamos, onde o lugar da nossa adoração. E é por isso que eu louvo ao Senhor, porque Deus tem levantado aqui nesse lugar pessoas fiéis no dízimo da oferta, que nos dão a condição necessária de dar a manutenção necessária do templo. Mas nós precisamos estar sempre atentos, irmãos, para não deixar a casa de Deus de lado, mas para que nós viemos zelar, né? Tanto prestação de serviço, sendo fiéis, né, nas contribuições. Por quê? Porque são essas contribuições que pagam água, que pagam luz, que pagam aluguel, agora na internet, né, que repõe equipamento. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, irmão, o coração de Davi era um coração fiel. Ele falou assim: eu quero construir uma casa para o meu Deus, porque ele se preocupava com a casa do Senhor. E eu gostaria de hoje, o contexto da mensagem hoje, é justamente nós analisarmos como Davi se olhava, como Davi olhava para ele mesmo e como Davi olhava para Deus. Ele sabia que Deus estava sobre todas as coisas, ele se preocupava com a casa de Deus, ele se preocupava como estava o local da adoração. Então o primeiro ponto, irmãos, é que Davi se importava com a casa de Deus. O segundo ponto que nós vemos nesse texto, nós lemos aqui, é que Davi reconhece que o seu sucesso não foi pela sua capacidade própria, mas ele foi conduzido por Deus até onde ele chegou. Está lá no versículo 16, né? Quem sou eu, Senhor? Senhor Deus, qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Irmãos, nós precisamos sempre estar reconhecendo quem é Deus na nossa vida. Se nós chegamos a algum lugar, é porque Deus nos conduziu. Se nós conseguimos sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, é porque Deus nos ajudou, Deus nos conduziu. Davi sabia disso, ele teve todo esse sucesso. Quantos homens tinham ali dentro da nação de Israel? E Davi, a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi teve sucesso que todos os outros reis, tantas batalhas, Davi ganhou, venceu, né? E foi ali levando o povo a crescer, tornando ali a nação de Israel uma nação reconhecida em todo o mundo. Por que isso aconteceu? E ele fala que não fui eu que fiz, não fui eu que fiz todas as coisas, mas foi Deus que me usou até onde o Senhor me trouxe. E muitas vezes, irmão, nós olhamos para a nossa vida e nós colocamos muito no eu faço, eu consigo, foi na força do meu braço, eu comprei com o meu dinheiro, eu que posso, eu que faço, eu que aconteço. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus está dizendo aqui: olha, quem sou eu, né? Olha o coração de Davi falando assim: olha, Senhor, se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me abençoou. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu ainda estava lá atrás das malhadas, né? Como diz o texto anterior aqui, até esse que deixei de ler, mas no capítulo 17, ainda no versículo 7, Deus fala para Davi: eu tirei você das pastagens do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Olha só, o cara era um cuidador de ovelha, de repente é o rei da nação. E muitas vezes, irmão, nós olhamos para a nossa vida e nós precisamos reconhecer da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor, né? Se hoje nós estamos numa condição privilegiada, se hoje nós estamos andando em santidade, estamos tendo uma vida de comunhão com Deus, muitas vezes estamos prosperando financeiramente, algumas portas de trabalho têm sido abertas, enquanto de outros estão sendo fechadas. Nós precisamos entender porque Deus está conosco, Deus está nos guardando, né? Muitas vezes teremos talvez tropeços, como o presbítero falou aqui, muitas vezes vem a ventania, vem a turbulência, mas quando nosso coração está em Deus, está firme em Deus, nós não devemos essa turbulência, porque nós somos movidos pela fé. Então nós precisamos saber quem sou eu. Então nós vamos olhar, perguntar para nós: Senhor, quem sou eu para o Senhor nos abençoar tanto? Quem sou eu porque o Senhor tem feito tantas coisas por mim? Será que eu mereço? Davi estava com esse coração. Olha só como estava o coração de Davi, sendo que ele estava na posição de rei de Israel, né? Olha o coração quebrantado, o coração de intimidade com Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós, um coração que reconhece que todo o nosso sucesso, né? Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus tão poderoso.
Precisamos reconhecer que a mão de Deus está em nosso favor, irmão, né? Quantas vezes a mão de Deus estava em nosso favor? Talvez, eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por situações que talvez tinha tudo para dar errado, mas pela misericórdia de Deus deu certo, né? Deus moveu em cima da hora, Deus moveu os céus ali, moveu aquela chave e nos abençoou, porque o nosso coração estava em Deus, né? Se o nosso coração não está ainda, meu irmão, busque essa intimidade com Deus. Nós só vamos ter essa intimidade com Deus através da oração e através da palavra, conhecendo Deus através da oração e através da palavra. O outro ponto que eu tinha destacado aqui é que Davi reconhece a sua insignificância como homem, seus defeitos, suas fraquezas e a misericórdia de Deus alcançando ele. Olha, nesse mesmo versículo aqui ele diz: me trataste como se eu fosse um homem ilustre. Há dias atrás nós pregamos aqui sobre Jabes, e a palavra diz aqui que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E nós vemos aqui Davi falando, né? Falou: Senhor, o Senhor me tratou como se eu fosse um homem ilustre. É interessante que quando Davi fala isso, ele está falando: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu erro, eu reconheço que eu falho, né? Mas mesmo assim o Senhor me tomou como ilustre. Olha só que interessante. Mesmo assim o Senhor não olhou para os meus defeitos e ainda me deu um lugar de honra. Olha só, Deus não olha para o nosso passado, Ele não olha para os nossos erros, mas Ele olha o nosso coração. Quantas vezes Davi errou? Davi foi adulto, Davi foi homicida, Davi fez tantas coisas erradas, mas Deus teve misericórdia da vida dele. Deus resolveu falar: não, filho, você errou, mas eu sei que você tem um coração quebrantado, eu sei que você tem um coração temente a mim, eu sei que você reconhece que eu sou Deus da sua vida, e por isso eu vou te levar a lugares altos. Olha só Deus falando para Davi. E Davi, depois de tanto tempo, ele reconhecia: quem sou eu? Deus, eu sou. Olha a humildade, irmão. Olha a humildade do coração desse homem. Então, muitas vezes, irmão, na oração nós vamos ter humildade. Nós vemos no Novo Testamento, Jesus dando um exemplo de duas pessoas orando, um fariseu e um publicano. E o fariseu disse que olhava assim: Senhor, eu sou glória a Ti, porque eu sou um homem crente, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, eu cumpro a lei, eu sou uma pessoa legalista. E a palavra diz que do outro lado tinha um homem, um gentil, que simplesmente um gentil publicano, que ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? E Jesus fala: qual a oração que foi ouvida? Daquele que apresentou aquilo que ele fazia, né? Falou: eu sou bom. Ele está mostrando: eu sou bom porque eu dou dízimo, eu faço oferta, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não falto culto. Mas aquele outro falava assim, só sussurrar, falava: Senhor, eu não sou digno de nada, né? Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Qual que é a oração que foi ouvida? Porque Deus sonda é o nosso coração, né? A palavra do Senhor diz também que não é por muitas palavras que nós seremos ouvidos, mas é por um coração quebrantado que nós seremos reconhecidos diante de Deus. E aí, quando nós temos esse coração quebrantado, o Senhor vai responder às nossas orações. O Senhor responde às nossas orações. E aí nós vemos, né, como Deus ainda olha com um olhar de misericórdia para ele, né? Deus conhece o nosso coração, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele nos conhece. O quarto ponto desse versículo que nós lemos mostra que Deus faz promessa, nos faz promessa, não só para nós, mas para a nossa descendência também. Quando, lá em Deuteronômio 28, nós vemos aquele texto que fala: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos, né? E cumprir os seus estatutos, essas bênçãos te alcançarão e eu abençoarei até a sua 3ª e 4ª geração, né? Então o Senhor, Ele quer abençoar toda a nossa descendência, Ele faz planos para a nossa descendência, mas para isso, irmãos, há uma responsabilidade muito grande nossa de transmitirmos para os nossos filhos quem é Deus. Nós vimos, até um tempo atrás eu preguei aqui sobre Nínive, que Nínive era uma cidade ímpia, que Deus manda o profeta Jonas ir lá e dar uma palavra de juízo para aquele povo. Jonas reluta, vai parar lá na barriga do grande peixe, depois acaba sendo cuspido na praia, vai lá e prega e aquele povo se converte. Quando nós vemos os relatos bíblicos, nós vemos que 100 anos depois,
Deus manda destruir aquela cidade, porque o coração daqueles homens estavam ímpio novamente. Porque aquela geração que ouviu a palavra de Deus, se converteu, se rendeu ao Senhor, mas a sua descendência não se rendeu. Aqueles seus filhos não se voltaram para Deus. E isso é um problema muito sério na nossa geração hoje, irmão, porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Nós precisamos ensinar a nossa descendência quem é Deus. Nós precisamos falar para nossos filhos. Nós estamos hoje aqui porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos suprido, Deus fez grandes coisas no passado, Deus resgatou a nossa vida, porque a nossa vida estava em pecado, no mar de lama, nós estávamos também numa miséria, tanto física como espiritual, e Deus teve misericórdia de nós. Constantemente, eu tento falar isso para os meus filhos, por quê? Porque se eles não derem ouvidos, lá na frente, por mais que Deus queira abençoar, lá na frente ele corre o risco de se desviar do caminho do Senhor. E é por isso que é tão importante, né? Nós fazermos discípulo e começarmos a fazer discípulo dentro da nossa casa. E Davi, recebeu essa missão do Senhor, Deus falou para ele: prepara seu filho, né? Prepara que eu vou dar o reinado a Salomão. Infelizmente, no passado, Davi tinha sido um mau pai. Ele não zelou, quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que Davi tinha errado como pai lá no passado. Davi tinha errado, tinha a questão de Tamar, Amon, Absalão, outras questões do filho dele que não vamos entrar aqui no caso. Mas ele tinha sido um pai falho. Mas aqui Deus está falando melhor: prepare seu sucessor. Na nossa vida, irmão, nós só temos sucesso quando nós fazemos sucessores. Nós só temos sucesso quando nós fazemos sucessores. Quando nós deixamos um legado, principalmente para nossos filhos, para nossa descendência. E aqui Deus está fazendo uma promessa para Davi, ele faz uma promessa para nós também, para mim e para você. Eu quero abençoar a sua descendência. No Novo Testamento é dito lá: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus, ele quer uma aliança não só com a nossa pessoa, mas também com toda a nossa linhagem. Já falei aqui várias vezes, Deus nos trata como pessoa, como linhagem, como nação. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, o Senhor, ele vem nos abençoando, ele abençoa a nossa descendência. As bênçãos do Senhor alcançam a nossa descendência, mas o problema também, que lá em Deuteronômio 28 diz também, que quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, as nossas iniquidades trazem maldição também para a nossa descendência, né? E aí nós temos a opção: qual o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos? Um legado de bênção ou um legado de maldição, né? Nós precisamos pensar nisso. E aí nós vemos também que quando o nosso coração está em Deus, quando o nosso coração está para fazer a vontade de Deus, nós vemos que Deus honra a nossa fidelidade. Está lá no verso 18. Que mais ainda poderás dizer, Davi, a respeito das honras que tem feito ao teu servo? Né? Como Deus, ele honra aquele que é fiel, irmão, aquele que é fiel, aquele que não negocia seus princípios, não negocia seus valores. Deus permanece fiel, é Deus quem respalda, é Deus quem garante, é Deus quem nos abençoa, mas nós não podemos voltar atrás. Deus é fiel. Eu já contei esse testemunho aqui em outra condição, mas vou contar novamente esse testemunho de uma pessoa que se converteu. Que conta esse testemunho é o pastor, meu Deus, que acabei esquecendo o nome dele, o Luciano Subirá. Era um membro da igreja dele. Ele contando que teve alguém que estava na igreja dele que era satanista e tinha ido ao níveis altos do satanismo. E aí perguntaram para essa pessoa: como é que você veio para o evangelho? Como é que você se converteu? E ele começou a explicar que um dia a entidade a quem ele servia pediu para ele fazer um trabalho com um cadáver de poucos dias de morto, né? Tipo assim, poucos dias. Tinha tanto um período ali, e ele entrou em contato com um coveiro, comprou, né, subornou ali o coveiro e preparou para tal dia, né, que morreu, preparou ali a sepultura de coveiro, que seria lá para vilipendiar aquele túmulo, né, para abrir aquele túmulo e fazer aquele trabalho com aquele cadáver. E ele conta que ele falou assim: olha, o Satanás deu um tiro no pé, porque ele mandou fazer esse trabalho, e ele foi lá, comprou subornou, comprou o cadáver, e na hora que ele preparou, que ele arrancou o caixão para fora, para mexer naquele... quando ele começou a violar aquela sepultura, que o próprio demônio se materializou do lado dele e falou assim: olha, não mexe aí.
Ele falou, mas como? Você não mandou? Eu comprei, paguei, é meu, eu vou fazer, eu vou cumprir o ritual. Agora ele falou, não mexe. Eu falei, mas por que não? Eu falei, é do homem lá de cima, né? Tipo assim, esse cadáver tem dono. Esse corpo tem dono, né? E aí o cara ficou assim indignado, e o cara insistiu, não faça isso. O próprio irmão recomendou, não faça isso, pode, devolve os cadáveres, porque não toca nele, porque se você tocar, você está morto. E aí o demônio, ele desistiu ali, mas ele não desistiu de ver quem era aquele cadáver. E ele foi procurar no cemitério, os registros, e descobriu que era a esposa de um pastor que havia sido sepultado ali. E ele começou a pensar com ele, se Deus cuida dos seus até depois de morto, né? Quem dirá em vida? Então, se Deus, irmão, Deus é Deus que nos honra, Deus cuida de nós até depois de morto, né? A Bíblia fala dos anjos disputando os ossos de Moisés? Não. Agora me falou, meu irmão, oh Deus, né? Eu não quero tudo online, né? Tudo gravado, né? A gente paga o vexame, né? Me falou a memória que eu faço muita troca de nomes, mas se estou enganado, é os ossos de Moisés, né? Não, os ossos de Moisés, o inimigo disputando os ossos de Moisés, e Deus ali mandando os anjos para guardar, para zelar até dos nossos ossos. Então nós sabemos que Deus, nosso Deus, é um Deus que nos guarda, é um Deus que cuida de nós, e em tudo Ele tem um propósito, e é Ele quem nos honra. A partir do momento que nós somos fiéis a Ele é fiel conosco. A partir do momento que nós colocamos na nossa confiança nele, isso não quer dizer que nós não passaremos pela prova, mas isso quer dizer que nós vamos passar pela prova, mas Ele vai nos dar sustento, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos capacitar para passar por esse problema. Poucos dias atrás nós pregamos a respeito, acho que foi terça-feira, que falamos a respeito do profeta Ágabo, que falou que haveria uma grande fome. E toda a igreja começou a se preparar para atravessar aquele período de fome, um ajudando o outro. E nós passaremos, se está apenas o problema da pandemia a nível mundial, nós passaremos, nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por esse vale. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus, que o Senhor, Ele é conosco, que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje, irmão, não é aquela mensagem de fogo, mas é aquela mensagem que nós precisamos identificar quem é Deus na nossa vida, quem nós somos diante de Deus, como nós estamos olhando para Deus, como é que está o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes quando a pessoa me fala para o pastor, eu estou passando por um processo problema, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está o seu devocional? Você tem tido devocional com Deus? Né? Muitas vezes tem pessoas que estão numa crise financeira tremenda. Eu falo, a primeira coisa que precisa perguntar, como é que está a sua vida financeira diante de Deus, né? Você também tem sido fiel a Deus, para Deus ser fiel contigo, né? Então nós vemos, irmãos, que o mundo físico está ligado ao mundo espiritual, e quando nós temos um coração quebrantado a fazer a vontade do Senhor, a andar na presença do Senhor, quando nós olhamos para a obra dele e colocamos nosso coração na obra, é o Senhor, Ele nos respalda. Então, só para recapitular, nós precisamos nos preocupar com o caso do Senhor. Nós temos que ter em mente que só Jesus pode nos trazer vida em abundância. Só Deus pode nos trazer vida em abundância. Davi, ele reconheceu isso. Ele sabia que todo o sucesso dele dependia de Deus. Todo o sucesso que ele teve foi Deus quem deu. E nós precisamos saber ter isso na nossa vida hoje. Se nós chegamos até onde nós chegamos, é porque Deus tem nos sustentado. Nós precisamos reconhecer, né, as nossas fragilidades, limitações, e crer na misericórdia do Senhor. E quando nós andamos com Deus, né, Ele abençoa a nossa descendência. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós andamos na presença do Senhor, Ele mesmo abençoa a nossa descendência, né? E nós precisamos ensinar o caminho do Senhor para a nossa descendência. E quando nós somos fiéis, é o próprio Deus quem nos honra, é o próprio Deus quem respalda a nossa fé, é o próprio Deus que entra na luta ao nosso favor. Há poucos dias atrás pregamos sobre Ezequias, né? Que quando Ezequias foi afrontado pelo rei da Síria, o próprio Deus guerreou em seu favor. E eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a colocar a sua luta, colocar a sua batalha na presença do Senhor. Eu não sei se você está passando por dificuldade, mas a dificuldade ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com o seu nível de fé, do que você entende quem é Deus na sua vida e quem você é diante de Deus. Quando nós olhamos para nós,
sabemos que na nossa força nós não conseguimos nada. Nós podemos olhar para Deus e falar: Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Amém? Vamos convidar o grupo de louvor para nós cantarmos uma canção. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, se você puder, se coloque em pé, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para que o Senhor venha nos dar graça nesse tempo, nesse momento tão especial. Feche seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração. Pai, a tua palavra foi lida, Pai, e da mesma forma que ela deu o exemplo aqui de Davi, que tinha um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor, um coração que reconhecia suas fraquezas, reconhecia suas limitações, mas reconhecia também que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia que era derramada de forma incessante. Quando nós entendemos como Davi, que Deus nos ama, independente do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas transgressões, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós entendemos que Deus ele pode nos resgatar do pecado, da iniquidade, quando nós entendemos que Deus é quem faz todas as coisas da nossa vida, nós conseguimos vencer as tribulações, nós conseguimos vencer as dificuldades, nós conseguimos vencer os gigantes que se apresentam a cada dia. Talvez no seu coração você está falando: Senhor, eu já errei tanto, eu já pequei tanto. Davi também errou, já pecou tanto. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Davi. Davi tinha Deus tinha um projeto na vida dele, e eu tenho certeza que Deus também tem um projeto na minha vida e na sua vida. E Ele vai cumprir o projeto dele na nossa vida. Basta que nós tenhamos reconhecer quem nós somos e reconhecer quem é Deus. Se você quer ter sucesso na vida, abra o seu coração para o Senhor. Coloque a sua vida diante dele, deixe Ele conduzir, quem vai nos dar sucesso, quem vai nos dar essa vida e abundância é somente Jesus. Nós não conseguiremos caminhar quando o Senhor caminha conosco. Nós só chegaremos a algum lugar quando o Senhor nos leva. Quando o Senhor repreende os ventos contrários. Quando o Senhor guerreia conosco. Quando o Senhor vence as batalhas impossíveis na nossa vida. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração ao Senhor, como Davi. Davi olhava para dentro e disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu para o Senhor me levar até onde o Senhor já me levou? Mas a palavra de Deus diz também no Novo Testamento que nós somos filhos por adoção. Todo aquele que recebe Jesus como único suficiente Salvador da sua vida é recebido como filho. E todo filho é amado do Pai. Todo filho é amado pelo Pai, independente de seu Deus ou seu não Deus. A cada erro, diretamente, talvez o Pai venha trazer o castigo, a correção. Mas a palavra diz que aquele que ama, corrige. E se Deus tem que corrigir, porque os meus erros temos falhado, temos negligenciado. Abre seu coração do Senhor, deixa o Senhor falar, deixa o Senhor te mostrar quem é você. Espírito Santo de Deus vai falando no coração do seu filho e sua filha. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai quebrando, Senhor, toda a cegueira espiritual, vai quebrando toda a cegueira espiritual, vai que teus filhos sejam fortalecidos pela tua palavra, que teus filhos venham vencer os gigantes que têm se aparecido, Pai, através da fé, através do nome de Jesus. Que nós possamos reconhecer que na nossa força nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não podemos nada, mas em Ti, Senhor, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós precisamos reconhecer, precisamos reconhecer o teu senhorio, precisamos reconhecer o teu poder, precisamos reconhecer a tua soberania sobre nós, nos render a tua presença, esperarmos no tempo certo, no teu mover, no teu agir. Nós não vamos fazer somente aquilo que o nosso coração determina, mas que nós possamos fazer aquilo que o Senhor está determinando.
fé, Pai, na tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, acrescenta cada dia. Talvez tenha alguém se sentindo fraco, se sentindo abatido, mas eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar uma nova unção sobre a sua vida, que você venha entender que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou que nós precisamos, independente da nossa condição de pecador, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é misericordioso e Ele pode nos abençoar, independente da nossa falha. Basta que nós venhamos nos arrepender. Davi, quando foi confrontado pelo seu pecado, Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan pelas coisas horrendas que ele tinha feito, ele confessou, ele se arrependeu e Deus honrou. Deus honrou ele, colocando ele, não só ele, mas dando a mão na mesa por toda a sua descendência. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre as nossas vidas hoje, sobre a minha e sobre a sua. Tantos que estão aqui presentes, como aqueles que estão acompanhando através do Facebook. Que a mão poderosa do Senhor venha fazer a diferença sobre nós. Que a mão poderosa do Senhor venha nos sustentar, venha nos guardar e nos cuidar cada dia. Pai, nesse momento de oração, Pai, eu quero abençoar a vida de cada ofertante e vida da tua obra. Eu sei que tem pessoas que virão aqui para ofertar e dizimar. Que eu quero desde já abençoar, Pai, cada um que eu tenha levantado para ser esse difícil ofertando na tua casa. Abençoa de uma forma especial, Pai. Multiplica o semeio do teu filho. Multiplica da mesma forma, Pai, todo aquele que tem o desejo de ofertar e dizimar, tenha nas tuas condições, Pai. Abre portas, Senhor, que estão fechadas. Desata, Pai, causa na justiça. Abre portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. Eu sei que o mundo está em crise, Pai, mas quem está em Cristo não terá essa crise, mas porque o Senhor mandará o socorro no tempo certo, no momento certo. Pai, eu quero abençoar a cada pessoa que vive com a obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E o Ministério do Louvor vai cantar mais uma canção. Enquanto ele estiver cantando, bem à frente, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você tem a oportunidade de adorar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta nesse momento. Amém? Enquanto estiver cantando mais uma canção, vem mais outra. Amém. Aleluia. O Senhor é bom.
Aleluia. Você dá a mão à frente para a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, leva teus filhos de volta para casa, guardado pelos teus anjos, guiado pelo teu Espírito Santo. Que eles tenham uma semana de bênção, de vitória na tua presença, Pai. Que todo gigante que é por terra, em nome de Jesus, mas que a fé dos teus filhos seja acrescentada, Pai, como Davi. Nós não vamos olhar para o tamanho do gigante, mas vamos olhar para o nosso Deus, que não, para Deus não há impossível. Amém? O culto está encerrado. Vou na paz do Senhor, ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Antes de embora, eu queria só, já estava esquecendo de agradecer a presença dos nossos visitantes, a Maria Lúcia, Godoy, Raquel, os bebês que eu não lembro o nome, o Radley, né? Quando quiserem, sejam bem-vindos. O Radley, eu vou até dar a ficha de membro para ele, eu estou querendo lembrar ele logo aqui na igreja, né? Tem o Tef, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tem uma semana abençoada, né? Eu sempre falo, né? Salto pelo menos 30 irmãos na paz do Senhor, né? E hoje nós estamos impedidos de saudar, né? Pegar na mão, de abraçar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai estar testificando nas nossas vidas, né? Esse amor, essa comunhão que nós temos pelos outros. Amém? Semana abençoada. Então, terça-feira temos culto aqui na igreja e domingo nós vamos fazer um culto de manhã, faremos 2 cultos novamente. Vamos na paz do Senhor, ter uma semana abençoada em nome de Jesus.